Saudações smaquianas. Nós vamos hoje estudar controle de constitucionalidade. Eu quero ressaltar que os senhores não vão aprender controle de constitucionalidade com esta aula que eu vou ministrar para vocês, apesar da minha boa vontade, porque é um assunto que você vai aprendendo de acordo com o surgimento dos problemas. Aí você vai aplicando, inclusive esse próprio slide, esse próprio plano que vocês têm. Então eu posso dizer, eu começo aqui com a presunção de constitucionalidade das leis. O que quer dizer isso? Todas as leis no Brasil se presumem constitucional, até que venham a ser formalmente declaradas inconstitucional por um órgão competente para tal. Chama-se para isso de presunção de constitucionalidade das leis. Então, repito, a princípio, presume-se que todas as leis sejam constitucionais, até que sejam declaradas inconstitucional por um órgão competente para tal. Muito bem. Então nós temos aqui no nosso slide formas de inconstitucionalidade. Nós temos inconstitucionalidade por ação. É a produção, a inconstitucionalidade por ação é a produção de atos legislativos contrários à Constituição Federal. Então, esta inconstitucionalidade por ação, ela pode ser uma inconstitucionalidade por motivos formais, ou então pode ser uma inconstitucionalidade por motivos materiais. O que seria uma inconstitucionalidade por motivos formais? Toda lei deve seguir um processo legislativo. Estudamos isso. Iniciativa, discussão e votação, sanção, promulgação, não é? Passa pelas comissões de Constituição e Justiça, comissões temáticas. Se um projeto deixar de obedecer um desses aspectos formais, então nós já temos uma inconstitucionalidade por motivos formais. A sua processualística fugiu à regra geral. O que seria uma inconstitucionalidade por motivo material? É quando é contrariado um dispositivo que está na Constituição, por exemplo, uma cláusula pétrea. Por exemplo, um projeto que viesse mudar a forma de Estado brasileiro. Nós somos uma federação. Não podemos ser transformados em Estado unitário. Por quê? Forma de Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, são cláusulas pétreas, não podem ser alteradas, são intocáveis. Então isso aí seria uma inconstitucionalidade por motivos materiais. Temos também a inconstitucionalidade por omissão. É quando um dispositivo deixa de ser regulamentado, como é o caso, por exemplo, do artigo 37, inciso 7. Artigo 37, inciso 7. Vamos localizar aqui. O artigo 37, ele trata da administração pública. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem.
Aí no inciso 7 diz assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então essa lei não existe, porque até hoje essa lei não foi elaborada. Então aqui nós temos uma omissão. Então há uma inconstitucionalidade por omissão. Não tem a lei que regulamente a greve dentro da administração pública. Então isto aí é uma inconstitucionalidade por omissão. Ação é fazer, omissão é deixar de fazer. Muito bem. Aí nós temos formas de controle de constitucionalidade. Nós temos aqui o controle preventivo e o controle repressivo. Controle preventivo significa dizer que existe antes da norma estar pronta e acabada. Há um controle. Este controle pode ser através do poder legislativo ou pode ser através do poder executivo. Através do poder legislativo, o controle preventivo, ele pode se dar nas próprias comissões. Por exemplo, o projeto de lei, antes de entrar em plenário, ele será discutido, ou melhor, ele será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai ver se ele não está ferindo a Constituição, se não há inconstitucionalidade. Então, se for observado uma inconstitucionalidade, então ele é arquivado. Então aí nós tivemos um controle preventivo exercido pelo Legislativo. Assim como a Comissão de Constituição e Justiça pode exercer esse controle, esse projeto pode passar pela comissão, mas quando chega na comissão temática, que é aquela dentro do Legislativo, dependendo da natureza do projeto, se for um projeto sobre educação, vai ser a comissão de educação. De repente, ela, ao analisar, emite um parecer contrário, dizendo que está ferindo a Constituição. Aí então arquiva. Então aí nós tivemos um controle preventivo exercido pelo Legislativo. O controle preventivo pode ser exercido também pelo Executivo. Quando? Quando o presidente veta o projeto de lei por inconstitucionalidade. Então é um controle preventivo exercido pelo Executivo. Então, repito, o controle preventivo pode ser exercido pelos dois poderes. Pode ser exercido pelo Poder Legislativo e pode ser exercido pelo Poder Executivo. Muito bem. Agora nós temos o controle repressivo. A diferença fundamental entre o controle exercido pelo Executivo e o controle exercido pelo Legislativo é que este controle é exercido sobre o projeto. É para evitar que uma lei inconstitucional seja inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Já o controle repressivo, a norma já está no ordenamento jurídico. Então, a função do controle repressivo é expulsar a norma, retirar a norma do ordenamento jurídico. Tá? Então, controle preventivo evita que a norma, ferindo a Constituição, ingresse no ordenamento jurídico nacional. Pode ser exercido pelo Legislativo, ainda quando existe apenas o projeto.
e pode ser exercido pelo Executivo também em cima do projeto, já aprovado, só que na hora de ser sancionado, o presidente da República veta porque encontrou uma inconstitucionalidade. Então é um controle preventivo exercido pelo Poder Executivo. Já o controle repressivo, ele incide sobre a lei, que já está no ordenamento jurídico. Qual é o objetivo do controle repressivo? É retirar aquela norma do ordenamento jurídico nacional. Muito bem. Nós temos agora os critérios de controle. Nós temos o controle difuso e temos o controle concentrado. O que é o controle difuso? O controle difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer tribunal ou por qualquer juiz. O juiz pode deixar de aplicar a norma porque ele entende que ela está ferindo a Constituição. Então aí está sendo exercido um controle difuso, que não é a regra geral no Brasil. A regra geral no Brasil é o controle concentrado. O que é o controle concentrado? O controle concentrado é aquele exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para o exercício do controle de constitucionalidade concentrado. Aí nós temos, prosseguindo, nós temos efeitos da decisão. Nós temos decisão inter partes e decisão erga omnes. A decisão inter partes é aquela decisão que interessa somente as partes interessadas, a partes envolvida na relação processual. E a erga omnes é quando estende-se a todas as pessoas. Aí nós temos uma decisão erga omnes. Temos também a natureza ex tunc e a natureza ex nunc. A natureza ex tunc, a norma é retroativa, alcançando a lei e todas as suas consequências jurídicas, desde a origem da lei. Ex nunc não retroage. A decisão declara inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo não é retroativo, produzindo efeitos a partir de sua publicação. Então, ex nunc não retroage, ex tunc retroage. Muito bem. Legitimados. Legitimados. As pessoas que têm competência para propor uma ação de inconstitucionalidade. Estão exatamente no artigo 103. Artigo 103. Olha aí. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade
o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Estas são as autoridades e os órgãos competentes para propor uma ação de inconstitucionalidade. Nós temos os legitimados temáticos e os legitimados universais. Isso aqui já veio em concurso público e na OAB arrasou o pessoal, mas é fácil entender. O que quer dizer legitimados temáticos? São aqueles que são obrigados a provar a pertinência temática. O que é isso? Demonstrar interesse específico pela ação. Quem são eles? Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Governador de Estado ou do Distrito Federal. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses aí têm que provar pertinência temática. O que é isso? Demonstrar interesse específico na ação. Esses são legitimados temáticos. E os outros? São legitimados universais. Universais. Então, é universal legitimado presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso. Esses são universais. Não é preciso provar pertinência temática, nem interesse específico. Muito bem. Então, nós vamos agora para os tipos de ações. Nós temos aqui. Primeiro tipo, ação direta de inconstitucionalidade. É a chamada genérica. É a genérica. A função deste tipo de ação, chamado de ação direta de inconstitucionalidade temática, é apenas retirar a norma do ordenamento. Não há partes em litígio, não há interesse específico. O objetivo único e exclusivo é retirar do ordenamento jurídico aquela norma. Então, quem é que tem legitimidade ativa, quer dizer, quem pode propor ação? Todos aqueles que estão previstos no artigo 103. Todos aqueles que estão previstos no artigo 103 podem entrar com ação. Pertinência temática. Sujeita-se ao exame de pertinência temática estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que se esta ação foi impetrada pela mesa da Assembleia Legislativa, ou pelo governador do Estado ou do Distrito Federal, ou pela confederação sindical, entidade de classe, tem que ter pertinência temática. Tem que demonstrar o interesse específico. Os outros, que não estão elencados aqui, não é preciso. Legitimidade passiva. Esta ação recai sobre o órgão ou autoridade de quem emanou o ato que está sendo impugnado.
Então, esta é a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Nela não há interesse específico, não há partes em litígio, há um único específico objetivo: retirar a norma do ordenamento jurídico. Isto aí é ação genérica. Agora nós temos a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ela está aqui no artigo 34, inciso 7. Artigo 34, inciso 7. Diz assim: assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A: forma republicana, sistema representativo, regime democrático. A linha B: direito da pessoa humana. C: autonomia municipal. D: prestação de contas da administração pública direta e indireta. E: aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Muito bem. Essa ação é chamada de interventiva porque é uma espécie prévia de uma intervenção federal em um Estado, em que é suspensa a autonomia daquele Estado por estar ferindo um dispositivo da Constituição que nós costumamos dizer que são exatamente as normas constitucionais sensíveis. Elas são intocáveis. Então, esses princípios constitucionais sensíveis, eles estão capitulados no artigo 34, inciso 7, a linha A, B, C, D, E. A linha A fala a forma republicana, sistema representativo. A linha B fala de direitos da pessoa humana. A C, autonomia municipal. A D, prestação de contas da administração pública. A E, aplicação no mínimo da receita resultante de impostos. Então é assim, nós sabemos que, além da Constituição Federal, nós temos tantas constituições estaduais quanto foram os estados. E que cada Constituição estadual é elaborada pela Assembleia Legislativa de cada estado através de deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado, quando está elaborando a Constituição estadual, ela está investida na função de poder constituinte derivado decorrente. Vamos imaginar que este poder constituinte estadual, ao elaborar a Constituição de um determinado estado, coloca um dispositivo dizendo que o governador daquele estado é vitalício. Então ele estará ferindo um princípio constitucional sensível, que é o princípio republicano, que diz que na República o governante é eleito e tem um tempo determinado no cargo, que é mandato. Então está sendo contrariado esse princípio sensível. Também, neste artigo 34, na linha C, fala assim: autonomia municipal. Quer dizer que o município tem os seus poderes executivo, legislativo, não é? O município é governado por um prefeito, o prefeito é eleito, tem um mandato de 4 anos, tudo bem. Mas, de repente, a Constituição Estadual estabelece que os municípios daquele estado terão seus prefeitos nomeados pelo governador. Então, o que é que estará sendo ferido aí? A autonomia municipal. Então, é o caso de uma intervenção por ferir um princípio constitucional sensível. Então, esta intervenção será exatamente uma intervenção por princípio interventivo, não é? Então, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Nós vamos ter uma intervenção federal,
Correto? E ainda um detalhe muito importante aqui. A legitimidade para entrar com esta ação é do Procurador-Geral da República. Legitimidade quer dizer ativa, né? É do Procurador-Geral da República. E a passiva contra quem? É contra o Estado-membro. E neste caso ele será representado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Esta é a ação interventiva. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta ação ocorre exatamente no caso de uma omissão para a colocação de uma norma constitucional efetiva, tornar uma norma constitucional efetiva. Então, nós temos na Constituição normas de aplicabilidade plena, normas de aplicabilidade contida, normas de aplicabilidade limitada. As normas de aplicabilidade limitada, para serem viabilizadas, precisam de normas infraconstitucional. Então, todas as vezes que deixar de ser aplicada uma norma da Constituição por falta de uma normatividade infraconstitucional para tal, então nós estamos diante de uma omissão. Então aqui cabe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quem está legitimado são todos aqueles órgãos e autoridades que estão previstos no artigo 103. Sujeitas também a legitimidade temática, quer dizer, situações em que o órgão que intentar a ação, dentro daqueles previstos no artigo 103, terão que provar interesse sobre a ação, como é o caso, por exemplo, das Assembleias Legislativas, dos Estados, do Distrito Federal, não é? Conforme aqui estabelece o artigo 103. Mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa, do Governador do Estado e confederação sindical ou entidades sindicais. Isso aí tem que provar o interesse específico, que a gente chama de legitimidade temática, quer dizer, interesse no assunto específico. Muito bem. Legitimidade passiva. Esta ação recai sobre o órgão, a pessoa, a autoridade que teria a função, correto, para que tornasse esta norma da Constituição plenamente aplicável. Se for uma omissão do presidente, será contra o presidente. Se for omissão do Congresso, será contra o Congresso Nacional e assim sucessivamente. Muito bem, agora nós temos outro tipo de ação direta de inconstitucionalidade. É a ação direta de inconstitucionalidade declaratória de constitucionalidade. Isso aí é o seguinte: ocorre quando seja preciso sanar uma divergência entre a interpretação de uma norma constitucional por tribunais, por administração pública. Então, o Supremo Tribunal, como fiscal da Constituição, sentinela da Constituição, ele será provocado para se manifestar. E a manifestação dele é a correta interpretação daquela norma, que deverá ser seguida por todos os tribunais, por todos os órgãos da administração pública. Por isso que se chama ação declaratória de constitucionalidade. O legitimado para propor a ação são aquelas pessoas e órgãos que estão previstos no artigo 103. Se o órgão autoridade
tiver que declarar pertinência temática, conforme a Constituição estabelece, só será possível intentar esta ação com os requisitos previstos pelo Supremo Tribunal Federal. Requisitos esses que são das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas, do Governador do Estado, do Distrito Federal e da Confederação. Todas as vezes que elas entrarem com uma ação de inconstitucionalidade, elas têm que provar a pertinência temática, ou seja, o interesse pela causa. Muito bem. Legitimidade passiva, neste caso aqui, não há legitimidade passiva, porque não existe o contraditório. É apenas a manifestação do Supremo para dizer a real interpretação daquela norma, daquele dispositivo. Outro tipo de ação direta de inconstitucionalidade é a ADPF, que é a arguição de descumprimento e preceito fundamental. Esta ação, quando foi criada, de arguição de descumprimento fundamental, ela causou uma polêmica porque a lei que criou não dizia o que era preceito fundamental. Então, uma ação intentada no Supremo Tribunal, que foi distribuída para o ministro Gilmar Mendes, ele na sentença dele, na declaração dele, no entendimento dele, ele considerou que seriam preceitos fundamentais, ele colocou que seria o artigo 5º, com os 78 incisos, seria o artigo 60, parágrafo 4º, cláusulas pétreas, seria o artigo 34, inciso 7, esses estariam enquadrados como princípios fundamentais. A legitimidade ativa, quem podia propor ou quem pode propor, são aquelas autoridades e órgãos que estão previstas no artigo 103. A pertinência temática é aquela mesma história. Se a ação partir da mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa, do Governador do Estado, do Distrito Federal ou da Confederação Sindical, ela terá que provar a pertinência temática, ou seja, o interesse específico pela ação. Legitimidade passiva será todo órgão ou autoridade que prestar informações do órgão, do agente, tenham praticado o descumprimento do dispositivo legal, ou seja, deixando de dar o tratamento que deveria ser dado aos preceitos fundamentais, que são o artigo 5º, o artigo 34, inciso 7, e o artigo 60, parágrafo 4º, que trata das cláusulas pétreas, que são forma federativa de Estado, separação dos poderes, voto direto, secreto, universal e periódico e direitos e garantias individuais. Então, fiquem na certeza de que também nós teremos exercício suficiente para que vocês entendam, porque realmente o controle de constitucionalidade é um assunto que você vai aprendendo conforme vão surgindo os problemas. Aqui nós fizemos um slide, fizemos a divisão para o entendimento de você. Mas o melhor proveito vai ocorrer quando vocês resolverem os exercícios. 2 tipos de exercícios. Um com pergunta e resposta e outro com múltipla escolha. Obrigado e sejam felizes.